Então, hoje nós vamos falar desse tema, a nova era, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, acho que é assim que fala, 1861. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 1, um capítulo que às vezes a gente passa mais despercebido e a gente consegue visualizar que ele, nesse primeiro capítulo, já fala de uma nova era. E essa nova era já vem com o advento da doutrina espírita. Esse capítulo nos mostra toda essa questão da lei do progresso. Primeiro veio Moisés. Moisés pegou, naquela época, os homens ainda eram muito ignorantes na prática do amor. É interessante a gente observar que não a lei divina, que são os 10 mandamentos, mas a lei material que Moisés teve a possibilidade, na época, de organizar, o código naquela época, tem uma lei que era a lei de talião, olho por olho e dente por dente, que hoje para nós é uma lei que a gente olha e fala assim, gente, mas é um absurdo, porque é uma vingança. Como que Moisés naquela época abraçou essa lei de talião do olho por olho, dente por dente, sendo que isso acaba que mostra uma vingança, para a gente ver como naquela época ainda havia um atraso moral. Por quê? Porque Moisés, na verdade, revolucionou. Vou tentar explicar melhor. Naquela época, se uma pessoa, vamos supor, matasse a outra, os familiares daquela vítima tinham o direito de ir na casa daquele assassino e matar a família dele inteira. Se uma determinada pessoa construísse uma casa, caísse um telhado e matasse aquela pessoa que era o dono da casa, as vítimas, os familiares daquela vítima tinham o direito de ir lá e matar a família inteira daquele construtor. Então, quando Moisés trouxe o olho por olho, dente por dente, ele deixou o seguinte: olha, o culpado daquele ali foi só aquele assassino. Então, é só ele que vai ter que pagar pelo que fez, e não toda a família dele. Então, isso aqui é um exemplo muito claro de que Moisés, já naquela época, e é interessante que até para Moisés mostrar para que cumprisse a sua missão aqui na Terra, naquela época, eram necessários que tivessem muitos fenômenos. Então, teve aquela questão de abrir o rio, né, o mar, do cajado transformando. Então, porque o homem era muito atrasado, ele precisava desses milagres para poder temer e compreender. E Moisés já trouxe aquele primeiro ensinamento de um Deus único, e não os vários deuses que eram adorados. Bom, agora nós vamos... Depois de Moisés, veio o momento em que veio o Cristo, com a sua mensagem sublime de amor, de bondade, de caridade.
Mas mesmo assim, passado um tempo, o homem começou a se afastar dos ensinamentos cristãos. E aí veio o advento dessa abençoada doutrina espírita. O Evangelho, ainda nesse capítulo 1, diz o seguinte: o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Então, quando veio a doutrina espírita, a ciência já estava avançando. No entanto, o apego à questão da matéria, até mesmo a ciência voltando para essas conquistas materiais, fez com que nosso mestre amado Jesus desse a oportunidade de que viesse a doutrina espírita, para que nós tivéssemos uma consciência maior do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. É interessante a gente observar que o Espiritismo, quando a gente pega toda a história, a gente verifica que não veio, apesar de Kardec ter sido codificador, mas não veio de uma pessoa, ele não veio de Allan Kardec. As mensagens da doutrina espírita, elas vieram de vários espíritos, que na época possibilitou essa comunicação. E Kardec era extremamente cético. Houve todo um cuidado da espiritualidade, obviamente sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra, para que Kardec, um espírito de muita luz, um espírito missionário, para a gente ter uma ideia, Allan Kardec, ele tinha formação em letras, em ciência e também em medicina. Ele tinha um vasto conhecimento, era um grande professor. Durante uma época da sua vida, ele foi estudar na Suíça, com Pestalozzi. Pestalozzi fazia várias viagens e quem ficava no comando da escola era Allan Kardec. Então, ele era um cientista muito conceituado, renomado, e falava, além do francês, ele falava o inglês, falava italiano, espanhol, alemão e ainda falava o holandês. Então, assim, uma pessoa muito culta. E por ser cientista, ele foi o primeiro a não acreditar inicialmente nessa comunicação dos vivos com os mortos. E eu acho que todos nós que conhecemos essa doutrina espírita, acompanhamos e sabemos que ele foi, com o tempo certo, convencido. Porque alguns amigos chegavam, falavam com ele, pessoas que ele gostava muito, mas que ele ainda estava muito reticente em acreditar nessa comunicação. Lá no livro Obras Póstumas, que trata da biografia de Allan Kardec, diz o seguinte: cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram, para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Então, olha a preocupação de Kardec com a doutrina espírita. Quando vinham as comunicações, ele não endeusava aquela comunicação. Ele tinha todo um cuidado, ele colhia informações, e não eram informações únicas, ele confrontava com a razão, via realmente a credibilidade daquele espírito, com o tempo ele ia analisando, para que se fosse feito ali, depois fosse codificado o livro dos espíritos com as respostas de perguntas que ele fazia. Então isso é fantástico, a seriedade de Kardec. E aí, essa doutrina espírita, que é para nós uma luz,
ela vem e nos traz ensinamentos fantásticos, porque a gente compreende que existe vida após a morte. A gente compreende que nós estamos aí numa lei de evolução, de progresso, que às vezes o sofrimento de hoje, que a gente não consegue compreender, é fruto de um passado ignorante nosso, de falhas, de erros que nós cometemos. E que Deus é tão maravilhoso que coloca o véu do esquecimento para que a gente reencarne sem ficar lembrando dos erros do passado, porque isso atrapalharia a nós essa nova oportunidade de melhorar, de crescer. Essa doutrina espírita tem por base o Evangelho de Jesus, de amor, que nos mostra o roteiro a seguir. Então ela veio num momento maravilhoso, porque nos trouxe respostas que até então ninguém conhecia. O Evangelho ainda continua. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, essa revolução, essa nova era que acontece no nosso planeta, ela tem que ser uma revolução moral. Porque se a gente for analisar, em termos científicos, em termos de matéria, nós já evoluímos muito. Nossa, do meu tempo, que eu sou relativamente jovem, quanta coisa já melhorou. Mas o grande desafio é o homem melhorar moralmente. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existem as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da nova era. E é um puxão de orelha para cada um de nós. Principalmente para quem não está trabalhando como tem que trabalhar. Porque nós estamos aqui para isso. Essa doutrina abençoada, ela é um sacode. Porque ela nos pede o tempo todo. A nossa base maior é a caridade, é a fraternidade. E aqui demonstra, porque nós muitas vezes queremos jogar a culpa para outrem, para outros, para o governo. E nós? Nós estamos fazendo a nossa parte? Ou nós estamos entrando muitas vezes na preguiça, na inércia e perdemos as oportunidades de servir? Porque se nós queremos uma nova era no nosso planeta, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos melhorar moralmente. Agora, eu fui lá no livro A Gênese. Lá no capítulo 18 diz o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Então, a Gênese já nos disse isso. A Terra está se transformando. Eu sei que muitos de nós, diante dessa pandemia, muitas vezes nós imediatistas que somos, a gente já pensa que o mundo de regeneração, a gente vai acordar e já vai estar no mundo de regeneração. Mas não é bem assim. Essa transformação ela acontece aos poucos. E ela iniciou
com o advento da doutrina espírita. Mais adiante eu vou ler ainda em A Gênese quando fala isso. Então, desde esta época, desta nova era, já começam a reencarnar na Terra espíritos melhores. Espíritos não significa que a Terra terá espíritos puros, mas nós teremos espíritos mais voltados para a prática do bem. Olha o que ainda nos diz a Gênese. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então essa transformação vai acontecendo aos poucos. Flávia, mas então como é que nós vamos saber se nós depois vamos poder reencarnar na Terra, a Terra já sendo um mundo de regeneração? Talvez a gente tenha uma justificativa naquelas bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão a terra. Isso porque a terra vai se transformando aos poucos. E ela vai se transformar num mundo de regeneração, onde o bem estará mais ou menos já indo junto com o mal ali, onde vão ficar pessoas que já estão mais predispostas a melhorar. Então, já vai ser um momento, o bem já começa a sobressair. As pessoas que são voltadas para o mal, que querem realmente cometer atrocidades, não vão mais ter espaços aqui na Terra. Isso vai acontecer gradualmente. Tudo, pois, se processará exteriormente, como foi acontecer com uma única, mas capital diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então isso está lá em A Gênese. Essa nova era nos diz isso. E muitos de nós, quando nós nos deparamos com crianças, a gente fica tipo assim, gente, como os meninos hoje, as crianças hoje já nascem mais adiantadas. Nós falamos muito, olha como as crianças estão mais inteligentes, e é verdade. E o nosso grande desafio é fazer com que elas estejam melhores moralmente, que a gente consiga, porque elas já estão propensas ao bem. Então, essa nossa educação com as crianças, passar valores para essas crianças é primordial. E vamos ver o que diz. Eu busquei uma entrevista do Chico Xavier, que ele deu para Hebe Camargo. Hoje os dois estão lá na Pátria Espiritual. Foi em 1985. Hebe Camargo estava muito preocupada com a Terceira Guerra Mundial. E o Chico Xavier disse: o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da vontade de Deus. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente, com todos os meios ao nosso alcance para que a Terceira Guerra seja evitada, de fato uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes, de modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o Chico deixa muito claro que, se nós tivermos que passar por uma tragédia no nosso planeta que venha a dizimar, que venha a matar muita gente, a culpa será exclusivamente nossa. É preciso que nós venhamos a praticar o bem,
a levar adiante a mensagem de paz, de amor, sem essa separação. E aí vamos conversar assim, muito claramente. Tem hora que a gente, diante do que a gente visualiza, a gente fica assim, gente, não tem jeito não. O homem não melhora. A gente só vê maldade. A gente não vê um crescimento, uma vontade de melhorar. Mas a gente também tem que ter um olhar atento, porque, infelizmente, a nossa mídia, e não é agora, de muitos anos, quando eu falo da mídia, ela envolve televisão, revistas, jornais. Eles sabem que o que dá ibope são os fatos ruins. Tudo quanto é notícia que desagrada, e a culpa é nossa, porque a gente parece que adora, digamos assim, o que eles dizem, um bafão, aí vem o comentário, parece que a gente gosta de olhar isso, mas a verdade é que se nós formos olhar com uma pesquisa mais profunda, a gente vai se deparar com muita gente boa e humana na Terra. Eu conheço trabalhos aqui em Goiânia de pessoas que saem todo mês para ir nas periferias, na verdade, nas favelas que estão aí mais longínquas, para levar alimentos, para levar cobertores. Só que isso não dá ibope. Mas tem muita gente boa. Muita coisa boa já aconteceu em todo o mundo. Sistema público de saúde, de escola, creches. Isso é uma realidade que foi construída durante muitos anos. Mas é porque nós gostamos sempre de enxergar as mazelas. E é preciso que a gente faça a nossa parte diante de tudo isso. Porque se nós ainda vemos as segregações acontecerem, as brigas, as divergências, é preciso que a gente levante a nossa bandeira de paz, porque nós conhecemos o evangelho de amor de Jesus e nós contribuímos com o que a gente pensa para a harmonia do planeta. Afinal de contas, nós temos um fluido cósmico universal. Então, que a gente faça a nossa parte, que a gente fale o bem, que a gente faça o bem, que a gente pense no bem. Porque esse planeta, quer a gente queira ou não, ele está se transformando. E só herdaremos esse planeta, só vamos herdar aqueles que realmente perseverarem no bem. A Gênese, ainda em 1868, eu quero saber do horário, que eu não quero... Aonde? Eu tenho até que horas? Falta 15, tá bom. Tem que ser disciplinada, senão o povo não me chama de novo. Eu adoro estar aqui. Vamos ver o que a Gênese diz ainda. 1868, gente. Isso é o último capítulo de A Gênese, quem quiser estudar. A época atual é de transição. Então, a transição planetária já começou com o advento da doutrina espírita. Essa nova era que está lá no Evangelho, olha aqui o que diz a Gênese, Allan Kardec. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vistas opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, isso aqui vai muito dentro do que nós falamos. A Terra, o bem agora vai sobrepor ao mal. E aí?
começam a reencarnar desde 1868, já está numa fase de transição. E nós hoje conseguimos enxergar claramente, quando a gente usa a nossa intuição, a gente já sabe de determinados espíritos que não continuarão mais na Terra, porque são ignorantes na prática do amor. E aí cabe a nós espíritas também, ao invés de julgarmos, colocarmos em prática a nossa fraternidade. Porque quando nós vemos um irmãozinho que acabou de cometer um estupro, que acabou de virar um homem-bomba, e que nós automaticamente pensamos, tem que morrer uma pessoa dessa? A gente coloca o evangelho no lixo. Porque aí nós temos que nos basear em Jesus, que estendeu a mão para todos. Nós não estamos convivendo com pessoas que são ainda, que infelizmente querem muito praticar o mal, que cometem atrocidades, não é à toa. Qual vai ser a nossa reação diante de tudo isso? Porque nós temos que ter caridade. Flávia, mas meu coração não permite olhar para essa pessoa que eu vejo que faz comete um ato horrível, com gratidão, com ternura, mesmo de caridade, né? Eu não consigo nem sequer perdoar. Ok. Nós também não somos espíritos perfeitos ainda, mas que nós coloquemos nas mãos de Deus a punição que essa pessoa vai receber. Porque, sem dúvida alguma, ela vai reencarnar em mundos primitivos. Através da dor e do sofrimento, ela vai aprender que o tipo de conduta que ela cometeu não pode ser repetida. O que nós não podemos é ficar duelando mentalmente, desejando mal, vibrando mal. É preciso que a gente faça a nossa parte. Ainda hoje nós estamos carregando sacos de pedras, aquelas pedras que Jesus disse: atire a primeira quem não tiver pecados. Então é preciso que a gente confie mais em Jesus, no Criador, para que eles saibam conduzir. E não nós querermos ser os juízes dessa causa. Até porque a justiça material fará o papel dela. A Gênese ainda continua. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação de suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Então, a Terra, desde 1868, que foi escrita a Gênesis, ela tem recebido espíritos. Mas não quer dizer que aqueles espíritos que ainda eram muito maus, que ficavam felizes em praticar o mal, eles não tenham voltado à Terra. Mas passaram pelo sofrimento das trevas, foram acolhidos, se prepararam e reencarnaram predispostos a fazer o bem. Agora a questão é, será que nós estamos conseguindo fazer o bem? Porque nós não precisamos ter dúvidas de que cada um de nós aqui também temos a nossa missão aqui na Terra e que temos débitos do passado. Será que nós vamos desencarnar do mesmo jeito? Sem melhorar? Não, mas só da gente já vir rezar já é bom, né? Significa que a gente está querendo melhorar. A gente está vindo na casa espírita. Olha, eu vou dizer um negócio para os senhores. É um grande passo. Mas se nós sairmos da porta do centro e continuarmos arraigados na mesma inércia, nos mesmos defeitos, nós vamos desperdiçar o nosso tempo aqui na Terra. Não é à toa que o Chico Xavier falou que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido.
Nós estamos chegando do lado de lá com uma bagagem maravilhosa, que é o Evangelho de Jesus. E muitas vezes nós estamos arrumando desculpa para não fazer aquilo que tem que fazer. Ah, Flávia, mas eu não faço mal. Eu não prejudico ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Mas lá no Livro dos Espíritos tem a mensagem muito clara. Não basta não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. André Luiz já disse, quem tem 6 meses de conhecimento do Evangelho tem tempo mais do que suficiente para arregaçar as mangas e sair trabalhando. Então vamos trabalhar. Flávia, mas o meu problema, eu até estou tentando, eu estou trabalhando, mas o meu problema é a minha vizinha, não dou conta, não gosto dela, não consigo perdoar. Não, o meu problema é minha sogra. A gente sempre vai arrumar um problema. Você vai querer passar, às vezes a gente passou aí 20, 30, 50, 100 anos para poder reencarnar com essa pessoa, para você resgatar o débito. Chega aqui, você vai falar que não quer? Mas não é questão de palavra, é questão de sentimento. Na hora que eu olho para essa pessoa, eu não me sinto bem. Ok. Então você vai parar de duelar mentalmente. O primeiro passo para você conviver, para você colocar em prática o amai os vossos inimigos, é não falar mal dessa pessoa. Não desejar o mal para ela. Pronto. Já vamos começar a dar um primeiro passo, porque esse evangelho ele não pode entrar num ouvido e sair no outro. Chegar do lado de lá, nós não vamos poder fazer. Aquela frase de Jesus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, já não cabe para nós. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos que não existe acaso no dicionário divino. Que nós convivemos com determinadas pessoas não é à toa. Então, se você ainda não consegue olhar com amor, pelo menos não olhe com ódio. Evite o duelo mental. Bom, agora eu peguei uma mensagem que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos ver o que nos diz Humberto de Campos. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros do poder e na misericórdia do Senhor, esperam com os seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, livres de todos os símbolos sectários da separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos abusos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas do porvir. E, serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Então, aqui nos mostra que por mais que a gente veja nessa nossa pátria abençoada, aquelas pessoas que abusam da autoridade, que fazem com que a ambição e a ganância atrapalhem o nosso progresso, nós temos que renovar a fé, a certeza de que Deus está no comando de tudo. Eu sei que muitas vezes nós nos revoltamos com essas pessoas que poderiam fazer um bem maior para a nossa humanidade. Infelizmente, tivemos no nosso país o maior escândalo de corrupção, e eu não estou aqui de forma alguma falando de questão política, eu estou falando de um fato, de uma realidade. E tudo isso que acontece tira, às vezes, a nossa crença. Às vezes a gente até acha que o Brasil não vai ser mesmo esse coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas é preciso que a gente não dê vazão a esse tipo de pensamento, porque não é verdade.
Se nós passamos por todos esses escândalos, é porque de alguma forma nós merecemos passar por essa dor. Mas nós tenhamos a confiança de que Jesus está no leme, de que tudo é aprendizado, e que nós façamos a nossa parte, que a gente aprenda com os erros alheios também. Nós estamos em transição, essa nova era já começou. Agora, como nós vamos herdar esse planeta? Ou mundos de regeneração? Porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra, é progredir, é evoluir. Evoluir moralmente, intelectualmente. Então vamos parar de nos colocar no papel de vítima, vamos parar de reclamar porque o político assim não é do jeito que você gostaria, vamos parar de falar que o julgamento ali não foi justo. Nós temos que cuidar de nós, porque a gente não sabe a hora que a Dona Morte está batendo na nossa porta. Está aí uma pandemia, quem de nós não pensou na morte? O que nós vamos levar na nossa bagagem para a pátria espiritual? Que não sejam as nossas boas ações, o nosso progresso moral. E isso é uma conquista individual. Então vamos bater os pés para as trevas, parar de achar que nós somos vítimas e abraçar essa doutrina abençoada que é para nós um roteiro seguro de engrandecimento e crescimento interior. Nosso querido Chico Xavier nos disse: é preciso perseverar no bem. Porque perguntaram a ele: tio, e quando o senhor foi embora, o que vai ser de nós espíritas? E ele deu essa resposta: é preciso perseverar no bem. E eu encerro com a frase do nosso querido Mestre Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Que a gente abrace a oportunidade de ser melhor, de fazer o bem, de pensar no bem, de falar no bem. Que a gente não se acomode na inércia, na preguiça, porque o tempo urge e nós precisamos cumprir bem o nosso papel aqui na Terra, com a certeza de que cada um de nós tem dentro de si a centelha divina do amor. Um feliz 2021 para todos.